Convidamos você para respirar fundo, desligar de toda essa negatividade que está ao seu redor, puxar o freio de mão, relaxar para que possamos conversar. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Grande empresa, se bem que é válido para outros segmentos. Imagine uma companhia poderosa, um nome no mercado, uma potência. Mas de repente, por uma série de fatores, entre eles má administração e corrupção de seus diretores, essa empresa entra em decadência acelerada, chega no vermelho e não tem mais como se salvar. Na hora de desespero, contratam um gestor. O cara chega com um caminhão de dinheiro, a imagem da competência, da confiança, homem de currículo respeitado e admirado, o único que pode salvar a companhia. Todas as esperanças depositadas. Basta deixar o homem trabalhar que os resultados virão. Então ele começa a mostrar o que sabe. Logo, a decepção. Aquele mito tem ideias ultrapassadas, conhecidas, já usadas outras vezes e fadadas ao fracasso. Agora peguem esse exemplo e levem para Brasília, governo brasileiro. O presidente, um homem desmoralizado, desmascarado, desmotivado, um homem que teve a farsa revelada. Um homem que só prometeu, só enganou, só mentiu. Um homem que, aos poucos, o seu passado, que muitos acreditavam ter sido assim, de glórias, de ser aplaudido em pé, também foi apenas maquiagem, propaganda. Um descondenado, um homem que estava preso, condenado em 3 instâncias, e foi libertado na canetada, não foi nem inocentado nem absolvido. O julgamento da primeira instância foi anulado, tendo como justificativa uma filigrana jurídica. Pois bem, esse homem que até hoje ninguém sabe como chegou ao poder, porque as ruas dizem que ele não teve tantos votos. Ele não tem mais para onde ir, ele está acuado. Aí, como a mágica capaz de mudar tudo, ele troca o secretário da comunicação e traz o gênio dos gênios. Traz o cara que tem a varinha mágica e transformará a realidade. Sidônio, o nome da criatura. Ele chegando e já coloca as suas estratégias. Uma mais desgastada que a outra. Planos, ideias, manobras que dariam certo no século XX, onde não existia a internet. E ele começa a dar tiro no pé, atrás de tiro no pé. Primeiro diz que o presidente ele tem que ir em direção ao povo. Aí diz, não, vai devagar. Ele pode chegar, mas numa distância boa, porque senão ele vai ser linchado, ele não tem moral nenhuma com o povo. Então criam grandes encontros com o seu eleitorado, sempre em espaços fechados. Quando se arriscam a um comício, uma área aberta, aparece uma meia dúzia. Para complicar, esse presidente começa a falar de improviso. Aí a oposição agradece. O cara só fala bosta. Ele acha o mestre do humor, o rei do stand-up, e vira um bobo alegre, dizendo piadinhas sem graça que só os bajuladores dão risada e aplaudem. E para piorar, surgem aquelas estratégias
Sabe aquelas baseadas de vamos acusar a oposição daquilo que a gente faz ou é? Nova essa, né? Oba! Essa meu avô contava. O meu pai que contava para mim. Isso lá no tempo do... se tirava leite da vaca. E aí, ele vem com aquelas jogadas espertas. Ele se acha mais inteligente que a própria inteligência e comete o equívoco dos equívocos que quem realmente é inteligente jamais faz, que é considerar o outro lado como ignorante. Tem que respeitar o oponente, mas ele não. Ele entra com tudo. E esse com tudo é contratar milhares de adestrados que, remunerados, teriam a missão de invadir as redes sociais, poluindo, só bobagem, só piadinha, só provocações, porque assim ele acha que vai recuperar o terreno perdido nesse espaço. Ele até se deu bem no Facebook, porque naquela rede o pessoal é chegado assim, num bate-boca. Mas nas outras, logo de cara todo mundo percebeu. É perfil teleguiado, é fake. Ele vem justamente para poluir e tumultuar. Não para debater, não. Ele vem para provocar. Porque assim ele acredita que vai esvaziar o publicado pela oposição, que só demonstra o quão decadente está o governo. Mas lógico que ninguém caiu. Bastou a primeira impressão e todo mundo ignorou, até bloqueou. E com a indiferença, essa estratégia morre. Porque se não há contraponto, se não há comentários, o publicado entra e desaparece. Fica no vácuo. É o que está acontecendo. No Face demorou mais um pouco, mas agora as pessoas já descobriram que esses perfis que surgiram do nada invadiram principalmente grupos. No Facebook os grupos estão decadentes. Os administradores não cuidam mais, não controlam, então eles entraram com tudo. Mas, como era de se esperar, já estão falando sozinho. Porque é uma coisa boba, né? Eles chegam assim fazendo afirmações aleatórias. Quando um ou outro pede um argumento, aí eles se perdem todos. Então, deixando para lá. Estratégia moleu. Grande Sidônio. Inventou a pólvora. E outra, olhem só a que ponto chega a imaturidade de quem se acha o papa dos papas. Ele contratou militantes, grupos pequenos, mas só gente truculenta, da porrada. E lógico, mexeu os pauzinhos para saber que Bolsonaro, por gostar de futebol, vai aos estádios. Então, saber exatamente em que estádio ele estará. Pois bem, é Bolsonaro aparecer, aqueles militantes começam a gritar: vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. Eles querem dar a impressão que é a torcida como um todo. Mas a coisa é tão mal feita que, se perceberem, eles filmam só aquele pedacinho, aquele grupinho e o Bolsonaro constrangido. Diferente de Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Que o estádio grita, a maioria esmagadora. Ali naqueles ataques a Bolsonaro, a gente só vê torcedores comuns constrangidos. Mas nem, sabe, se atrevem a falar qualquer coisa, porque os caras contratados são umas malas. Só que isso foi desmascarado assim de pronto. Caiu no ridículo. Tanto que parou. E não vai mais. Não vai mais, porque agora todo torcedor que estiver no estádio e ver aquela cena vai pegar o próprio celular, vai começar filmando aquela meia dúzia gritando e vai pegar o estádio. Uma panorâmica. Aí será fácil perceber que são só aqueles soldados de um regime decadente que estão tentando criar uma realidade que a gente sabe que não existe. Mas o Sidônio se acha. Então, o homem que era para ser o salvador, que iria mudar o ritmo do jogo, entrou enterrando aquele que tinha que defender. E entre os opositores, a gente só ouve assim: deixem o Sidônio trabalhar. A direita agradece.